olha só, eu não estou sozinha. Eu estava aqui relembrando este momento que marcou a minha existência. Sim, eu nem me apresentei para vocês, não é? Eu me chamo História. Sou a história da humanidade. Vi que vocês leem livros sobre mim aqui na Terra, não é? Deixa eu ver se eu acho. Cronos, este é o meu assistente. Cronos, mostre-me quem é a história de acordo com os livros que eles estudam. Olá, História. Aqui estão os resultados sobre quem você é para a humanidade. Diz que eu sou dividida em pré-história, idade antiga, média, moderna, contemporânea. Bom, não deixa de ser verdade, não é? Mas é melhor eu mesma contar para vocês sobre mim. Eu existo dentro do meu Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Nele foi que tudo surgiu, inclusive eu, a história da humanidade. Bem, vou direto ao ponto. O meu personagem principal é aquele que liga tudo e explica todas as coisas. Ele é o Verbo, que se chama Jesus. Ele se fez carne e chegou aqui na Terra como um bebê. Mas essa parte eu não vou contar para vocês. Eu vou mostrar. Cronos, mostre-me imagens de como foi o nascimento de Jesus. O céu estava tranquilo. Estrelas brilhavam em silêncio. Pastores se maravilharam com o que estavam vendo. Naquela noite, naquela cidadezinha, o Salvador iria nascer. Naquela noite, o infinito tocou o comum. A esperança encontrou morada entre os homens. Uma criança tão frágil era a promessa viva de salvação. Na manjedoura, a esperança brilhou e o céu com a terra, enfim, se encontrou. Silenciosa noite, sobre o brilho das estrelas, todos estão prontos, aguardando o Salvador. Grandiosa paz sobre nós vem reinar, com toda a sua glória, o Rei dos Reis vamos louvar. Jesus nasceu, vamos celebrar.
Sem dúvidas, esse dia mudou tudo. Mas vamos voltar mais um pouco. Cronos, mostre-me como era bem antes de Cristo. Essa ainda é Maria recebendo o anúncio. Pode voltar bastante. Aí foi Daniel na cova dos leões. Volta mais. Moisés. Faz o seguinte. Volta para o dia em que o homem pecou. Isso. Neste momento, o plano que o Criador tinha para mim, a própria história, foi destruído. Aliás, foi adiado. Deus nunca perderia a humanidade. Vou contar um segredo. O momento em que eu vi o Senhor mais empolgado foi aquele quando Ele criou o homem. Nossa, foi tanto amor que quando Adão e Eva pecaram, Ele não perdeu tempo e decidiu enviar o próprio Filho para resolver tudo. E Ele usou muitos profetas para avisar que Jesus viria muito antes dele nascer, viu? Cronos, mostre-me o que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Aproveite e faça uma ligação com o que Jesus disse bem depois. Exibindo cenas do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. Nossas dores levou sobre si. E foi ferido por causa de nossas transgressões. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas. E a terra seca em mananciais de água. Todo o que beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
Jesus continua sendo a fonte de libertação e cura até hoje. São muitos os homens e mulheres que beberam da água da vida e agora estão livres. Vou mostrar uma dessas pessoas para vocês. Meu nome é Daniela Martins e posso testemunhar sobre um milagre de Jesus na minha vida, de uma enfermidade que eu também carreguei durante muitos anos. Eu sou de uma família de 7 filhos, meu pai faleceu eu era muito pequena, tinha 2 anos, e minha mãe ficou com uma escadinha de filhos para criar. Ela teve que escolher entre ser provisão pra gente, suporte ali de trazer a provisão para dentro de casa, ou ser aquela mãe presente. Ai, meu Deus, eu vou conseguir. E ela conseguiu dar o melhor que ela pôde naquele tempo, né? Minha mãe é uma guerreira. Essas ausências acabou trazendo alguns problemas emocionais mesmo. Era muito difícil para ela chegar muitas das vezes, e depois de um dia duro de trabalho, ainda ter 5 meninos para sustentar, para botar comida, para fazer as coisas. E a gente se ajudava ali como irmãos, né? E algumas ausências, obviamente, trouxeram alguns problemas significativos para nós. Eu guardava tudo, como se fosse uma panela de pressão mesmo. E aí, quando chegou na minha adolescência, depois dos 15 anos, aí o meu corpo ele estourou com uma enfermidade mesmo, que foi a psoríase. E eu ouvia dos dermatologistas isso, que era uma doença, uma enfermidade que não tinha cura e que ela tinha um fundo emocional. E eu tive durante muitos anos psoríase na minha cabeça, de fora a fora. Era como se fosse um capacete mesmo de uma moto, assim, que vinha da frente até atrás, às vezes descia, vinha para trás da orelha. Quando foi em 2003 que eu conheci a palavra da fé e eu ouvi falar sobre Cristo, aquele que cura, eu disse, agora chegou a minha vez, eu vou ser curada. E eu lembro que eu estava num culto, o pastor Eliezer Rodrigues estava ministrando numa outra igreja que eu era, antes do Verbo da Vida. E eu lembro que ele chamou à frente, quem queria a oração por cura, eu fui. Meu cabelo cacheado cobria, então as pessoas não sabiam se eu não contasse. E aí quando ele chegou perto de mim, ele começou a orar em línguas e ele só falava pele como de um bebê, pele como de um bebê. E eu fiquei com aquilo, pele como de um bebê. Depois de uns anos, alguns outros ministros fizeram apelo, eu fui à frente, mas teve um dia que eu entendi que eu não precisava mais ir à frente. Agora era um posicionamento de fé na palavra acerca do que Deus tinha dito ao meu respeito. A palavra foi me libertando, eu fui conhecendo a palavra e ela foi me libertando. Marisete tinha contado um testemunho sobre o filho dela que teve uma enfermidade no olho e que ela orou para que Deus levantasse alguém para estudar o caso dele. E eu lembro que na hora que eu ouvi aquilo, eu disse, cara, eu vou orar assim também, eu vou dizer para Deus, ele levantar alguém para estudar o meu caso, para eu ser curada. Uma irmã me procurou, inclusive ela é daqui de Campina Grande, ela deve estar me assistindo. E ela disse assim, olha, eu vi que você tá com uma irritação aqui no pescoço. Eu tava com lenço na ocasião. É dermatite? Eu disse, não, irmã, é psoríase mesmo. Eu disse, eu queria te levar no médico, que é um médico que eu fui, ele é muito bom, se você não se importa. Eu disse, não importa não, já fui em tantos, um a mais, um a menos, vamos embora. E nós fomos nessa consulta médica e quando a gente chegou lá, ele olhou, ele fez, eu queria pedir para eu estudar o seu caso. Aí eu já fiz, eita, aí é minha oração, né? Eu disse, mas por que o senhor quer estudar meu caso? Eu não entendi. Ele falou assim, não, eu sou professor da UFRJ e da USP e eu tô achando muito estranho o seu diagnóstico. Eu disse, por quê? Ele fez, não, porque você tá dizendo que você tem psoríase desde a sua adolescência e isso não é muito normal. Aí ele disse, porque parece que eu tô olhando para uma cabeça de uma criança de 9 anos. É como se a enfermidade estivesse retrocedendo. Aí eu me lembrei do Eliezer dizendo, pele como de um bebê. E aí eu comecei a rir, porque de 9 anos para bebezinho tava perto, né, irmão? Ele só me deu ali a mesma receita do shampoo que todo mundo normalmente passava. É uma fórmula. Ele falou, você vai fazer uso desse shampoo só para dar uma aliviada e a gente vê depois como é que vai ficar. Eu disse, tá bom. Aí fui para casa, assim, minha amiga foi, junto. Fiquei muito feliz, eu já estava feliz ali só pelo fato dele ter dito que ele queria estudar meu caso. Foi a primeira vez que eu fiz uso daquele mesmo shampoo e ele simplesmente, depois disso, ela não voltou. Porque às vezes eu lavava
E aí, conforme ia passando o tempo secando, ia voltando. Eu já estava acostumada com esse processo. Mas dessa vez, não voltou. E não voltou. E Jesus Cristo me curou. E aí, como eu já usava o cabelo curto para facilitar, dessa vez eu disse, pois agora eu vou usar ele careca. Para que todo mundo possa ver que Cristo é aquele que cura e que Ele me curou. Se você está passando por alguma situação semelhante há algum tempo, não desacredite. Não desacredite. Mantenha a sua confissão de fé, se posicione para que a cura se manifeste para você. Porque eu posso dizer, Cristo sim, Ele cura, Ele opera milagres. Eu sou um milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de nós, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Cante. Aquilo que parecia aquilo que parecia, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia
não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. 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 Enquanto esteve aqui na terra fisicamente, Jesus amava ensinar, curar e libertar. Com certeza vocês já ouviram falar da mulher que sofria com uma hemorragia que durou anos e mais anos. A mulher com fluxo de sangue. Ela enfrentava muito sofrimento e preconceito, mas teve coragem de ir em busca de Jesus. Ela dizia para si mesma, com muita fé, que se tocasse as vestes dele, seria curada. Jesus parou tudo e deu atenção a ela, com um olhar cheio de amor. E ela foi liberta para sempre. Você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar. Mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar o hino de louvor. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar o hino de louvor.
abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra honra do manto tocar, e faz um coração mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Faz um coração mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Cronos, pesquise o significado de cura, por favor. Claro, aqui vai. Cura significa a correção de algo que está errado. É a solução de um problema. A restauração da saúde e da vida. Obrigada, Cronos. E eu digo mais. Jesus é a cura no mais alto grau de revelação. Ele é a restauração do que é perfeito. Ao conviver com pessoas que estavam passando por enfermidades aqui na Terra, bastava uma palavra de Jesus para mudar todo o quadro. Sabe, no mesmo dia em que aquela mulher com um fluxo de sangue foi curada, aconteceu algo que eu sempre amo relembrar. Havia um homem chamado Jairo e ele correu para Cristo um pouquinho antes daquela mulher aparecer. E ele disse bem assim: Jesus, Jesus! 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 Eu me chamo Jairo e enfrentei tudo e todos para vir até aqui. A minha filha está muito doente, já à beira da morte, Jesus. Está na minha casa, eu vim te pedir, cura a minha filha, Jesus. Sim, Jairo. É claro que eu vou com você. Jairo, pare de perturbar o mestre. Sua filha já está morta. Não! Jairo. Minha filha. Jairo. Jesus. Não tenha medo. Apenas continue crendo. Eu creio, Jesus, eu creio. Vem em minha casa. Vou. Pare de chorar. A menina, ela não está morta. Apenas dorme. Jesus. Menina, levante-se. Obrigado, Jesus. De nada. Obrigado, Jesus. De nada, Jairo. Mestre, vamos. Filha. Mestre, como você fez isso? Mestre. Mestre, como você fez isso? Mestre. Eu também me chamo Jairo. Vamos voltar para o ano de 2010. No mês de março, em um domingo pela manhã, tudo estava tranquilo, tudo estava fluindo como deveria fluir. Pamela estava grávida de 8 meses e uma gravidez de alto risco. Já fazia alguns dias que ela não tinha ido ao culto porque a médica solicitou que ela tivesse repouso total. Mas naquela manhã ela decidiu ir. Estávamos animados, como qualquer família, empolgados para o culto.
Chegamos na igreja e começamos a ministrar a palavra sobre o poder que há no nome de Jesus. Uau! Que poder, irmãos! Estávamos ministrando, tudo estava fluindo muito bem. Mas de repente, ao olhar pela janela que dava acesso ao anexo da igreja, percebo um jovem carregando, correndo com a criança nos braços. Até aí tudo bem, continuamos ministrando sobre o poder que há no nome de Jesus. Mas de repente alguém vem do fundo da igreja, de uma forma assustada. Pamela estava sentada nas primeiras cadeiras e fala algo no ouvido dela. E ela se levanta e sai correndo. Eu percebi, tem algo errado, mas continuei ministrando. De repente alguém no fundo da igreja grita: pastor, pelo amor de Deus, corra, a sua filha morreu. Algo totalmente estranho, algo que não poderíamos imaginar, não tinha como passar em nossa mente. Naquele momento, impulsionado a correr pelas palavras que acabamos de ouvir, as pessoas olhavam para mim assustado, mas de uma forma suave, doce, em meu coração uma voz dizia: não corra. E repita as palavras que eu vou te dizer. Você não vive pelo que vê. Você não vive pelo que sente. Você vive pelo que crê. E aquela voz falava tão forte em meu coração, mas ao mesmo tempo tão suave, dizendo: repita essas palavras e vá em passos curtos. Eu fui descendo do altar dizendo: eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que creio. As pessoas olhavam para mim de forma assustada, como se dissessem: será que ele não ama a sua filha? Será que ele não está se importando com a situação? E eu apenas ficava focado naquelas palavras que vêm em meu coração dizendo: eu não vivo pelo que vejo. Eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Coincidentemente, naquela manhã, na igreja tinha 2 enfermeiras chefes, e ao ouvir o grito da pessoa, elas correram para tentar socorrer a minha filha. Ela tinha apenas 3 aninhos. E eu, em passos curtos, continuava andando, dizendo: não vivo pelo que vejo. Não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que eu creio. E quando eu vou subir nas escadas que dava acesso ao gabinete onde ela estava, eu me deparo com uma das cenas mais fortes da minha vida. Uma das enfermeiras ajoelhada, com a minha menina nos braços, chorando, a outra em pé com as mãos na cabeça e sinalizando como não conseguimos fazer nada. Eu disse: me dá a menina. Peguei Bianca nos braços, sem respirar, e disse: Bianca, em nome de Jesus, volte. Ela não voltou. Algumas pessoas estavam ao redor, começaram a chorar. Criou-se um sentimento de desespero. E de uma forma bem educada eu disse: eu gostaria que todos vocês descessem. Me deixem a sós com minha filha. E uma segunda vez eu disse: Bianca, em nome de Jesus, volte. E ela não voltou. Pamela estava na nossa sala orando, intercedendo, crendo. E uma terceira vez eu olhei bem para Bianca e disse: Bianca, eu sou teu pai. E em nome de Jesus, volte. E como alguém que estivesse saindo de um afogamento, ela começou a chorar. Antes de descer do altar, eu tinha dito para todos que estavam presentes: ninguém sai. Vamos resolver isso e voltaremos para terminar o culto. Entreguei Bianca a Pamela e voltamos a terminar a ministração sobre o poder que há no nome de Jesus. Sabe, queridos, em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu posso contemplar com a minha princesa Bianca, a minha filha e o meu milagre, diante dos olhos de todos os homens,
e diante de Deus. Jesus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre, sempre será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que curou, aquele que cura e sempre estará disponível para nos libertar, sarar, restaurar. Creia nele e você verá a glória de Deus. Estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti. Estou cansado, és meu repouso, faz tua luz brilhar na escuridão. Se estou perdido, és o caminho, tua voz me põe de pé. Corro para ti, corro para ti, corro. Corro para ti, corro para ti, corro para ti. Sem medo eu corro para ti. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a sua luz. Não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra, corro para ti,
Muitos outros milagres aconteceram, mas o mais necessário deles estava por vir. Cronos, sou eu de novo. Me leve para o Getsemane. Defende-me. Doeu muito ver Jesus assim. Ele suou sangue de tanta agonia em seu interior, mas decidiu obedecer. O Salvador morreria no lugar de cada ser humano, porém ressurgiria ao terceiro dia. Mas acho que essa parte vocês já sabem, não é? Vamos voltar, Cronos. Nossa, esse é Jonas dentro do peixe. Voltou demais. Vá para os últimos profetas antes de Jesus. Profeta Ezequiel, Ageu, Malaquias. Isso, chegou onde eu queria. Este foi o último profeta a falar ao povo de Deus antes da vinda de Jesus. Depois disso, foram 400 anos de silêncio. Deus não falou nada ao seu povo. As pessoas achavam que ele havia esquecido delas. E tudo ia de mal a pior nesse tempo. Mas, na verdade, Deus estava preparando um mundo para a chegada do Salvador, o conselheiro, o príncipe da paz. Resplandecer-lhe grande luz, que então brilhou. Foi quebrado o jugo e da opressão, nos libertou. Diante dele a terra se Vimos uma
Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Foi o que Maria ouviu do anjo Gabriel, que fez questão de ressaltar o nome do nosso Salvador, Jesus. Ele, que é o nosso Messias ungido, o Emanuel, Filho de Deus, o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Bom Pastor, o caminho, a verdade e a vida. Como o seu nome é maravilhoso! Como é bom dizer Jesus! Seu nome é Conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é Conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, seu nome Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Seu nome é maravilhoso, seu nome é Conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é Conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade,
maravilhoso. Tudo tinha que estar perfeito para a chegada de Jesus. A época em que ele veio é uma parte de mim chamada plenitude dos tempos. E que dia maravilhoso quando ele chegou à terra! Anjos anunciaram aos pastores lá no campo que o Salvador havia nascido. Um verdadeiro exército celestial cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Lá estava Jesus, envolto em panos, numa manjedoura. Que cidade iluminada se tornou Belém, com sua reluzente estrela que sinalizava onde estava a luz que chegou para iluminar a todos os homens. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o verbo carne se fez, e a humanidade recebeu um rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias, libertador, prova de amor de um grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu.
A história da humanidade. Registrei todos estes fatos e muitos outros mais. Algumas vezes parecia que tudo estava desordenado. Em outros momentos encontrei um vazio dentro de mim. Parecia que Deus estava sem palavras para me escrever. Mas sempre confiei. Eu estava sendo escrita por quem sabia o que estava fazendo. E olha, como história, posso afirmar que Deus tem um final feliz para a sua vida. Basta você aceitar o que Ele escreveu sobre você. Em mim existem incontáveis personagens, mas nenhum deles como Jesus, o Verbo que se fez carne. Depois da chegada dele aqui na terra, o dia do seu nascimento, eu fiquei dividida. Agora eu sou antes e depois de Cristo. E esse antes e depois também pode acontecer com você. Oh,